programa Vida Plena de volta aqui pela Boa Vontade TV. E já que estamos conversando hoje sobre como os pais podem demonstrar o seu amor pelos filhos, a gente já conversou um pouquinho sobre a importância desses valores serem despertados diante dessa espiritualidade ecumênica, que são valores que independem de crença religiosa, de filosofia de vida. A gente vai conversar agora também sobre a importância do brincar e desse acompanhamento do brincar que os pais devem fazer com os seus filhos. Brincadeira também é coisa de adulto e a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema. Para você ter uma ideia, o brincar, os primeiros questionamentos sobre a importância dele estavam relacionados à questão da cultura. No fim do século XIX, psicólogos concluíram que boa parte da comunicação das crianças com o ambiente se dá por meio, inclusive, das brincadeiras e que, dessa maneira, elas se expressam culturalmente, expressam hábitos, desenvolvem valores. E a gente vai conversar sobre esse assunto, refletindo também de que maneira a tecnologia, os equipamentos tecnológicos desenvolvem ou não valores, qual o cuidado que os pais devem ter dentro desse processo, no mundo onde hoje a tecnologia está tão presente na vida das crianças. Nós vamos conversar sobre esse assunto com a psicóloga, psicopedagoga e neuropsicopedagoga Eliane Pisani Leite. Queria agradecer a presença da senhora aqui no nosso programa, seja bem-vinda. Eu que agradeço. Queria falar primeiramente sobre a importância da brincadeira para a criança, para o processo da infância. Bom, o brincar, na verdade, ele é o trabalho da criança. Então, a brincadeira é como a criança está interpretando o mundo. Então, ao brincar, ela dá significado ao mundo, às relações e ao ambiente que a cerca. Então, o brincar para a criança privada da brincadeira, ela tem vários componentes negativos no seu desenvolvimento, porque ela não faz essa significação do mundo internamente. Então, através da brincadeira é que a criança faz o contato com a realidade. Doutora, a gente percebe que houve uma mudança, uma transformação no hábito de brincar. Se antigamente era muito mais comum as brincadeiras que se desenvolviam de forma manual, com atividades que mexiam o corpo, a gente tinha aquelas brincadeiras nas ruas, né, nas praças. Hoje as brincadeiras, elas muitas vezes se resumem ao videogame, ao computador. Qual influência isso tem e quais os desafios, reflexos desse comportamento no processo de desenvolvimento da criança? Atualmente é que está tendo bastante estudos a respeito da influência dos games, da internet. O que está acontecendo é que eles estão vendo que existem aspectos positivos também, associados aos negativos, ou seja, os positivos seriam que a criança, quando ela está jogando, ela está interagindo e melhorando a sua parte social, né, de comunicação. Os negativos é que o excesso desse game está trazendo complicações tanto a nível de saúde, como a nível de comunicação com a realidade mesmo, de atuação na realidade, né? Então, as pesquisas estão começando, mas como toda pesquisa científica ela é restrita, ela tem alguns pontos que não podem fugir daquilo, todo o resultado de pesquisa ele vai ser limitador no âmbito geral do que está provocando, né? Então, é acompanhar essas pesquisas, mas, acima de tudo, perceber como a criança está, né? E a gente que convive com as crianças, a gente consegue, apesar de não sermos cientistas, muitas vezes, a gente consegue perceber, por exemplo, que o exagero no uso dessas tecnologias pode prejudicar, por exemplo, na socialização dessas crianças, em outros aspectos, mas que também há vantagens, né, há desenvolvimentos que podem ser compartilhados. A gente abre espaço para você fazer as suas perguntas sobre este assunto por diversas formas, pelo telefone 0300 10 07 940, também pela internet, vidaplena@boavontade.com. E nós também fomos às ruas trazer dúvidas de pessoas sobre este tema e nós vamos acompanhar uma dessas perguntas. Qual é o papel dos pais no uso mais saudável dos games? Qual o papel dos pais? O papel dos pais é observar e acompanhar. Porque o que está acontecendo ultimamente é que as crianças preferem não sair de casa para ficar muito tempo nos games, né? E isso está trazendo prejuízo. Cognitivamente falando, até melhora algumas habilidades de raciocínio, algumas.
porque outras vão ficar atrofiadas, porque ele vai ficar muitas horas só naquelas habilidades, né? E socialmente vai restringir essa criança. Quando ele vai de contato à realidade, às ruas, ele tem um impacto, porque não é aquilo que ele estava vivendo tantas horas dentro do computador. Os pais têm que ficar de olho e têm que limitar e, acima de tudo, observar o conteúdo desse game. Isso que eu ia falar, porque existem alguns processos. Tem o tempo que essa criança passa nesse videogame, mas há também o tipo de jogo que é fornecido a ela. Há muitos que, infelizmente, acabam incentivando a violência e pode trazer prejuízos para a criança, esse tipo de atividade? Traz. E a gente já tem casos comprovados, tanto fora como dentro do Brasil também. De crianças e adolescentes principalmente, ficam muito tempo no game e acabam indo para a rua e fazer exatamente o que viu lá no game. Perdem muitas vezes essa noção do que é real e do que é virtual. Nós já tivemos assassinatos, tanto fora quanto dentro do Brasil, de crianças que perderam a noção e foram fazer aquilo que achavam que tinham que fazer. O conteúdo assistido dentro de game. E isso foi comprovado como uma hipótese, só que não teve o aval médico, né? Mas foi comprovado. Sem dúvida. E acho importante essa questão, porque o acompanhamento, às vezes o pai, mas está dentro de casa, está cuidado, não tem problema. Essa presença do pai, da mãe, do responsável, fazendo presente, né, perguntando, interagindo com a criança nesse processo, mostra essa diferença, inclusive, doutora. Mostra. Para os pais, às vezes, acaba sendo até cômodo, né? Deixa lá um pouquinho, enquanto eu vou fazendo isso rapidinho, né? Porque o tempo hoje é limitado, né? Mas não está sendo tão benéfico como se imaginava. Um ponto principal que eu acho são os próprios produtores de games, porque são comerciantes imediatistas, aquele que quer fazer o ganho rápido naquele momento. Eles não estão vendo que através desses jogos, todas as gerações futuras da família dele também vão usufruir desses jogos e das partes negativas. Se esses produtores aproveitassem para fazer coisas mais didáticas e de construção da integridade humana, a longo prazo isso estaria muito melhor do que aproveitado do que os que estão hoje. E a gente percebe então que, na verdade, essa intermediação dos pais é fundamental, porque a tecnologia ela é uma aliada e ela contribui. Eu acompanho, por exemplo, alguns jogos que inclusive incentivam a atividade física, a prática esportiva, a interação. Então a questão é a escolha e por isso o papel do pai, da mãe, do responsável, mais uma vez, é fundamental desse processo. E a gente tem que fazer perguntas, a gente tem que buscar compreender mais esse tema, por isso que a gente traz mais uma dúvida aqui no programa Vida Plena. Quando que os jogos virtuais trazem benefícios para a infância? E quais são esses benefícios? Eu acho que essa é a questão que a gente estava meio que falando aqui. A tecnologia pode trazer esses benefícios. Traz sim. Um dos aspectos já vistos cientificamente, comprovados, tudo, é que melhora a escrita da criança. Por quê? Porque você automaticamente, quando você está escrevendo, quando está interagindo, o corretor ortográfico, que é automático, ele já mostra onde está a palavrinha errada. Então, a criança tem que olhar aquilo e refazer, até pelo receio da brincadeira do grupo. Você não sabe escrever, tudo mais. Então, a criança acaba sendo obrigada a estudar sem querer a ortografia. Sim. Jogos que incentivem, por exemplo, a criatividade, jogos que trabalhem a memória, a gente tem aí algumas coisas que o mercado já oferece, podem ser opções, inclusive, para os pais interagirem junto com as crianças, sentarem e brincarem juntos. Esses são excelentes, a interação aumenta, o contato aumenta e a família acaba tendo momentos de união, né, de interação. Então, esses são realmente bons. Agora, a gente falou bastante dessa tecnologia, a conclusão é óbvia, né, que o problema não está na tecnologia, mas muitas vezes no uso que nós acabamos direcionando ela. Quando nós temos esse cuidado, ela se torna de fato uma aliada. Mas eu percebo, e a gente percebe na verdade, né, olhando, que falta espaço para brincar mais físico, digamos assim, né? As brincadeiras que mexiam assim, esconde-esconde, pega-pega, peão, bolinha de gude, essas coisas que os pais, nossos avós falavam, nossa, mas eu fazia direto. É importante essa socialização que acontece fora também do ambiente da casa, que interage ali na vizinhança, dentro da escola. É importante esse incentivo? Eu diria que o pai inteligente, a mãe inteligente vai fazer o meio a meio.
vai deixar um pouquinho num vídeo, porque senão não socializa com o grupo da escola e outros grupos, mas também vai ter a parte física. Por quê? Porque se ficar só no game, apesar de alguns benefícios, ele pode se tornar uma criança obesa, porque não tem o brincar físico. Além do que, não tem a história que traz essas brincadeiras antigas, né? Ah, isso que eu ia falar. Muitas vezes eu lembro que quando eu aprendi a andar de bicicleta, foi a minha mãe que me ajudou. Esse passar da experiência, é quase um processo de herança que você ganha, também ajuda, por exemplo, a fortalecer laços familiares, Ai, laços de socialização. com certeza. Eu acho que o fortalecimento anti-preconceito de idade e geração tem tudo a ver para um amadurecimento, para uma melhora da qualidade de vida dessa criança. Então, incentivar esse contato com todos os tipos de gerações e brinquedos. Nossa, tem brinquedos que são ótimos, né? Tem o brinquedinho, aquelas 5 Marias. Tem N habilidades que são trabalhadas ali. Então, deve ser incentivado, sim. Certo. Incentivado, praticado, né? Quantas vezes a gente tem ali umas horinhas no final de semana, a gente pode, né? Reunir a família, vamos para um parque, vamos para um lugar aberto, onde a gente possa interagir, possa se divertir. Aí um filho leva o patins, o outro leva a bicicleta, a mãe aproveita, faz um pouquinho de atividade também, porque às vezes falta tempo na agenda. E com certeza, não só o desenvolvimento psicológico, emocional, do físico, biológico funcionam melhor, mas a própria relação, né, entre pais e filhos também se fortalece nesse processo. Doutora, eu queria agradecer a presença da senhora aqui no nosso programa. Seja sempre muito bem-vinda. Eu que agradeço. Obrigada. Lembrando que se você tiver dúvidas sobre este tema, você pode entrar em contato com a nossa produção. O nosso telefone é o 0300 1007 940. Vamos sim perguntar, vamos tirar as nossas dúvidas sobre esses temas. Nós estivemos conversando com a psicóloga, psicopedagoga e neuropsicopedagoga Eliane Pisani Leite aqui no programa Vida Plena. Nosso telefone, mais uma vez, está aí no seu vídeo para que você participe e o endereço na internet também. A gente vai para o intervalo e já volta.